Mel, me falaram que o 16 personalidades não é um teste confiável. Você tem algum teste que seja confiável e que tenha as funções cognitivas que você pode me indicar? Mel, o que são as funções cognitivas? Pra quem não sabe, essa coisa de os 16 tipos de personalidade teve como base as funções cognitivas que foram explicadas por Carl Jung no livro dele chamado Tipos Psicológicos. E depois, outros teóricos também fizeram contribuições que também foram importantes. O MBTI é só uma das ferramentas de avaliação psicológica que usa como base as funções cognitivas de Carl Jung. Só que ela simplifica demais, e então acaba perdendo algumas das nuances dos tipos psicológicos. Eu não sei se você sabe, mas um processo cognitivo é a forma que você dá sentido pro mundo. E uma função cognitiva, ela explica como você faz e o porquê você faz aquilo que você faz. Existem 4 funções cognitivas, vamos deixar assim, para depois eu explicar as 8, tá? Mas existem 4 funções cognitivas que são a base, né? Tem 2 de percepção e 2 de julgamento. As funções cognitivas de percepção, elas são a sensação e a intuição. As funções cognitivas de percepção é a forma como uma pessoa absorve informações, gera informações e percebe as informações. E ela pode ser tanto pela sensação, se remete ao sensorial, né? Tato, olfato, paladar, audição, visão, e a intuição, que é mais abstrato. E pra quem não sabe o que é abstrato, é algo que não é concreto, algo que não é tangível, algo que você não consegue pegar. Sabe aquelas pessoas que preferem dados concretos, informações concretas, que preferem lidar com aquilo que é real, aquilo que é viável, aquilo que é um fato, aquilo que é testado e comprovado? Essas pessoas, elas tendem a ser sensoriais, representadas pela letra S. Já as pessoas que usam mais a intuição, elas preferem lidar com as possibilidades de como as coisas podem ser. Ao contrário das pessoas que usam o sensorial, que gostam de lidar com as coisas como elas realmente são. Então, sensorial como são e intuição como as coisas poderiam ser. São pessoas que gostam sempre de estar especulando, imaginando como que a realidade poderia ser mudada, poderia ser transformada, poderia ser diferente. Elas tendem a idealizar mais. E essas pessoas que tendem a ser mais intuitivas, elas são representadas pela letra N. Eu ia falar de intuição, mas intuição começa com I, mas é a segunda letra da intuição. E essas duas formas, elas são opostas, né? De lidar com as informações. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue ter uma atitude sensorial e uma atitude intuitiva ao mesmo tempo. Então é como se fosse uma dicotomia. No final, todo mundo consegue usar as duas coisas, né? Tanto a intuição quanto a sensação. Só que tem um lado que é mais predominante, é mais natural, é mais espontâneo, é mais aquilo que você usa com maior frequência, que você usou com maior frequência durante sua vida toda. E a gente também tem os processos de julgamento, que podem ser por pensamento ou por sentimento. E a diferença aqui não é razão versus emoção, porque ambos são processos racionais. Ambos exigem o uso do raciocínio para tomar uma decisão e para fazer um julgamento. As pessoas que usam mais o pensamento, elas têm uma sistematização mais impessoal das informações, é mais orientada à lógica e a resultados. Sabe aquelas pessoas que elas categorizam as informações para tomar uma decisão de forma mais eficiente, que não gostam de deixar espaço para dúvidas, para ambiguidade, para confusão, e que são mais orientadas a resolver os problemas, a ter resultados nas coisas? Provavelmente essas pessoas são pensadoras ou tendem a usar mais o pensamento, que é representado pela letra T de thinking. Já o sentimento é uma forma de avaliar as informações de forma mais pessoal e leva em consideração os valores humanos, as preferências e o bem-estar. As pessoas que tomam decisões e fazem julgamentos dessa forma, elas tendem a usar o sentimento, que é representado pela letra F de feeling. Só que cada uma dessas funções que eu falei agora, tanto sensação, quanto intuição, quanto pensamento, quanto sentimento, elas podem ser introvertidas ou extrovertidas. As funções que são introvertidas, elas acompanham de um I minúsculo do lado, e as funções que são extrovertidas, elas acompanham de um mini E do lado, né? Um E minúsculo do lado. Por isso que fica fe, fi, se, si, te, ti, ne, ni. Então, por essas funções cognitivas terem atitudes introvertidas e atitudes extrovertidas, são 8 funções no total, que é sentimento introvertido, sentimento extrovertido, pensamento introvertido, pensamento extrovertido, sensação introvertida, sensação extrovertida, intuição extrovertida e intuição introvertida. Todas as funções cognitivas que são introvertidas, elas interpretam as informações de forma mais pessoal.
pessoal, que é para criar um senso de identidade. E as funções que são extrovertidas, ela canaliza sua energia mental para o mundo, para os objetos, para os materiais, para as pessoas. Então é uma função que te faz interagir com o mundo e também te faz se integrar com o ambiente. E todos os 16 tipos de personalidade têm funções introvertidas e funções extrovertidas. E todos os tipos de personalidade também têm cada uma das 4 funções cognitivas, né, que podem ser introvertidas ou extrovertidas. Cada tipo é definido por uma pilha funcional dessas funções cognitivas que é única na sua forma de ordenar as coisas. De cima para baixo, a ordem dessa pilha funcional é dominante, auxiliar, terciária e inferior. Então a primeira função é a função dominante, a segunda função é a função auxiliar ou secundária, a terceira função é a função terciária e a quarta função é a função inferior. E a posição dessas funções cognitivas nessa pilha funcional, ela não indica o quão bem a gente tem essas funções desenvolvidas. Ela é mais sobre a influência que cada função cognitiva tem. Então, quanto maior a influência que essa função cognitiva tem na sua personalidade, maior a probabilidade de você usá-la. E mais oportunidades você tem para aprender a usar elas de forma madura. E nem sempre é fácil. E a ordem dessas funções cognitivas ela é intercalada entre função introvertida e extrovertida, ou extrovertida e introvertida, né? Elas funcionam em pares. Você vai ter a sua dominante e auxiliar, que vai auxiliar a sua dominante. Que uma delas vai absorver informações, vai perceber o mundo, vai gerar informações, e a outra vai fazer os julgamentos com base nessas informações e vai tomar decisão. Tá, agora como é que você vai estruturar os tipos? Sempre que uma função dominante for uma função de julgamento, as funções do meio vão ser funções de percepção e a função inferior também vai ser uma outra função de julgamento. Sempre que uma função dominante for uma função de percepção, as funções do meio vão ser funções de julgamento e a função inferior vai ser também uma função de percepção. E sempre que um tipo for extrovertido, a segunda função dele vai ser introvertida, a terceira função dele vai ser extrovertida e a última função dele vai ser introvertida. E sempre que um tipo tiver a dominante como uma função introvertida, a função auxiliar vai ser uma função extrovertida, a terceira vai ser uma função introvertida e a função inferior vai ser uma função extrovertida. E a última letra do nosso código, né, dessas 4 letras, por exemplo, o meu INFP, então a minha última letra é o P, né? Então quer dizer que a minha primeira função extrovertida vai ser uma função de percepção. E como eu sou uma pessoa introvertida, a minha primeira função extrovertida é auxiliar. E aí a gente olha para a segunda letra, né, do meu código, que no caso é o N. Então quer dizer que a minha função de percepção extrovertida é a intuição. Então a minha auxiliar ela vai ser a intuição extrovertida. Mas pegando de novo o meu exemplo do INFP, a minha função dominante é uma função de julgamento. E a forma que eu julgo e tomo decisões é a partir do sentimento, na maioria das vezes. Então fica assim, FI-NE, e por regra, né? Se eu tenho NE auxiliar, eu vou ter SI terciária, porque as duas são opostas entre si. E a minha inferior vai ser o pensamento extrovertido, porque o pensamento extrovertido é o oposto do FIDON, que é o sentimento introvertido. E o mesmo acontece também com outro tipo. Vou pegar como exemplo o ISTJ. A gente sabe que no ISTJ a última letra é o J, o que quer dizer que a função extrovertida que aparece primeiro para ele é uma função de julgamento. E aí qual que é a função de julgamento que tem nesse código ISTJ? É o T. Então quer dizer que a função auxiliar dele é pensamento extrovertido. Logo, a função dominante dele vai ser a sensação introvertida, porque é o S, né? Então, sensação introvertida. E por ser SI-T, obrigatoriamente as outras funções vão ser FI e NE, porque sensação introvertida, o oposto da sensação introvertida é a intuição extrovertida. E o oposto do pensamento extrovertido é o sentimento introvertido. Espero que tenha dado para entender. Vou pegar agora um caso que não é de introvertidos, é de extrovertido. O ENFJ. ENFJ, então o J é de julgamento. Julgamento, qual que é a função de julgamento que tem nesse código? É o F. Então quer dizer que a primeira função extrovertida dele, já que ele é uma pessoa extrovertida, é o F, né? Então é o FE. Então função dominante FE. Aí como ele tem o N, auxiliar vai ser o NI, FENI, CETI, por consequência. Porque como a função dominante dele é o sentimento extrovertido, a função inferior dele vai ser o pensamento introvertido, porque é a função oposta. E como a função auxiliar dele é o NI, que é de intuição introvertida, a função terciária dele vai ser o C, que é de sensação extrovertida. Então fica FENI, CETI. Agora vamos pegar o ENFP como exemplo. ENFP, a última letra dele é qual? É P. P de percepção. Qual que é a letra do código dele que remete à percepção? A intuição.
Então ele vai ser nedon, porque ele é um tipo extrovertido. Fi auxiliar, como a auxiliar ela vai ser introvertida para equilibrar com a nedon. Então vai ser nefi tessi, porque o oposto da intuição extrovertida é a sensação introvertida. E o oposto do sentimento introvertido é o pensamento extrovertido. Então é por isso que fica desse jeito aqui. E agora que eu expliquei como que se estrutura os tipos, né? Eu vou explicar cada uma das funções cognitivas, tanto as introvertidas quanto as extrovertidas. As pessoas que usam o pensamento extrovertido são pessoas que são mais organizadas e eficientes. Elas seguem com muita facilidade a lógica, a eficiência e a organização. E também contam com os fatos e com a experiência. Eles são os mais propensos a agir de acordo com as ideias e os planos que eles têm. E eles querem usar o conhecimento que eles têm para cumprir uma meta. No caso dos ENTJs e STJs, a T dominante, ela vai se manifestar como uma habilidade de prever o resultado mais eficaz de qualquer situação ou problema. E também na habilidade de colocar os planos em prática. Nos casos dos INTJs e dos ISTJs, a T auxiliar ela vai se manifestar na capacidade de realizar ações concretas e eficientes sobre qual seria a melhor coisa a se fazer. No caso dos ENFPs e dos ESTPs, a T terciária ela vai se manifestar na capacidade de realizar ações concretas e eficientes para tornar algum desejo deles uma realidade. No caso dos INFPs e dos ISFPs, a T inferior, quando ela não está desenvolvida, ela se manifesta na incapacidade de colocar em movimento os desejos e os planos de alguém. E à medida que os INFPs e os ISFPs vão se desenvolvendo, essa função de T inferior, eles se tornam cada vez mais capazes de adquirir os recursos necessários para tornar os seus sonhos realidade. E também desenvolvem a capacidade de expressar os seus pensamentos de forma mais lógica e direta. Ou seja, meus sonhos de princesa. Conseguir explicar as coisas de forma lógica e direta sem dar 1 milhão de voltas e sem ficar gaguejando, não sabendo o que falar, não sabendo como explicar as coisas. Já as pessoas que usam o pensamento introvertido são pessoas muito boas em resolver problemas. E muitas vezes eles são muito claros e concisos com as suas palavras, que às vezes podem soar um pouco ásperas ou críticas. As pessoas que usam o T, né, o pensamento introvertido, elas são mais cautelosas em colocar as suas ideias em prática. E eles preferem apenas pensar. E eles querem usar o conhecimento para obter uma melhor compreensão das coisas e alimentar a sua sede de conhecimento. No caso dos INTPs e dos ISTPs, a T dominante ela se manifesta como uma identificação constante de padrões lógicos e que existem no ambiente externo. E também como uma percepção bem aguçada de qualquer desvio desses padrões. No caso dos ESTPs e dos ENTPs, a T auxiliar ela se manifesta em como a identificação dos sistemas lógicos do ambiente externo podem ser manipulados para funcionar ao seu favor. No caso dos INFJs e dos ISFJs, se manifesta como uma organização dos conhecimentos pré-existentes, de uma forma lógica e sistemática. E por último, no caso dos ESFJs e dos ENFJs, a T inferior, quando ela não está desenvolvida, se manifesta como uma visão excessivamente crítica dos outros, que ele busca verdades objetivas que muitas vezes são duras sobre as outras pessoas. E conforme eles vão desenvolvendo essa T inferior, eles podem usar essas verdades objetivas que aprendeu sobre os outros para nutrir e guiar eles de uma forma positiva, em vez de manipulá-los para o seu próprio ganho. O sentimento extrovertido, a função Fê, ela está mais focada às pessoas ao seu redor. Elas se preocupam muito mais com o grupo. Como que os outros se sentiriam sobre isso? Como que isso afetaria o grupo? No caso dos ESFJs e dos ENFJs, a Fê dominante, ela busca identificar aquilo que é moral, identificando o que as pessoas ao seu redor valorizam, para depois eles reforçarem esses valores no ambiente externo e assim manter uma paz. No caso dos INFJs e dos ISFJs, a Fé auxiliar ela funciona como o desejo de aplicar o seu entendimento de uma dada situação de uma forma que satisfaça e atenda às necessidades das outras pessoas. No caso dos ENTPs e dos ESTPs, a Fé terciária se manifesta com uma capacidade de captar as emoções das pessoas ao seu redor, e se essa função estiver imatura, eles podem tirar vantagem desse sentimento, manipulando de uma forma que eles consigam se aproveitar disso. E quando usado de forma madura, eles procuram incorporar as necessidades dos outros nos seus planos e ações pessoais. No caso dos INTPs e dos ISTPs, a Fé inferior, quando ela está subdesenvolvida, quando ela ainda não está madura, ela se manifesta como uma forma relutante de se envolver e expressar as preocupações emocionais, já que eles não conseguem entender as suas próprias emoções por meio da lógica.
E à medida que eles vão desenvolvendo essa função inferior, a função Fê, eles se sentem cada vez mais à vontade em assumir e manter os compromissos emocionais com os outros, à medida que eles vão se tornando mais confiantes no que se espera deles. A função Fê, por outro lado, está mais focado no seu eu próprio, no seu eu interno e nas suas emoções. Eles tendem a pensar mais sobre como que eu me sinto sobre isso, como que isso vai me afetar, o que é importante para mim. No caso dos INFPs e dos ISFPs, a Fê dominante, ela se manifesta como uma bússola moral, que aponta a direção que ele deve explorar a seguir, que é muito baseada em como ele se sente a respeito das informações disponíveis. No caso dos ENFPs e dos ESFPs, a Fê auxiliar, ela se manifesta como um método de reflexão e uma avaliação de como que eles se sentem a respeito das suas ações passadas. No caso dos INTJs e dos ISTJs, a Fê terciária, ela se manifesta como um conjunto forte e inabalável de valores e de moral, que eles usam para ditar as suas principais decisões. E no caso dos ESTJs e dos ENTJs, a Fê inferior, ela se manifesta como um desdém, como um deboche pela expressão emocional e também como um medo de ser percebido como fraco. A função C, que é a sensação extrovertida, ela vive no momento presente e recebe as novas experiências. Eles veem, ouvem, tocam tudo que está ao redor deles, no mundo externo. São pessoas que captam facilmente os detalhes e eles estão cientes daquilo que os rodeia. E eles também são mais espontâneos e mais propensos a assumir riscos. No caso dos ESTPs e dos ESFPs, a C dominante ela se manifesta como um desejo de se envolver totalmente com os aspectos sensoriais do ambiente, sem qualquer restrição e sem qualquer pausa para analisar as coisas. No caso dos ISFPs e dos ISTPs, a C auxiliar ela se manifesta como um desejo de vivenciar e experimentar os aspectos sensoriais, e que eles sabem que são os mais agradáveis e mais úteis. No caso dos ENTJs e dos ENFJs, a C terciária ela se manifesta como a capacidade deles captarem as dicas dos seus ambientes externos e reagir a essas dicas como um senso de confiança natural. E no caso dos INTJs e dos INFJs, a C inferior ela se manifesta como uma desconfiança do mundo físico e sobre a crença generalizada de que o intelecto de alguém pode e deve ser confiável acima de qualquer informação sensorial que está disponível. As pessoas que usam a sensação introvertida, o Si, ela tende a se concentrar nas informações subjetivas e está sempre fazendo um comparativo entre as experiências pessoais e as novas informações. Eles percebem facilmente os padrões e também são muito rápidos em notar as inconsistências. E é provável que eles sejam mais cautelosos e mais responsáveis. No caso dos ISTJs e dos ISFJs, a C dominante ela funciona como uma memória do que funcionou bem no passado e o desejo de estruturar a vida em torno das tradições e dos resultados positivos das experiências passadas. No caso dos ESTJs e dos ESFJs, a C auxiliar ela se manifesta como a preferência de confiar naquilo que foi testado e comprovado, especialmente quando eles estão trabalhando para atingir um objetivo específico. No caso dos INFPs e dos INTP, o Si terciário ele se manifesta como um sentimento de nostalgia e um método de comparar o novo e excitante com o antigo e conhecido. No caso dos ENTPs e dos ENFPs, a C inferior ela se manifesta originalmente, quando ela ainda está subdesenvolvida, como uma resistência à tradição ou conformidade de qualquer tipo. E à medida que eles vão amadurecendo a função Si, eles ficam cada vez mais capazes de determinar quando que os métodos tradicionais são úteis para atingir os seus objetivos e quando eles não são. E eles passarão a se sentir mais confortáveis integrando os métodos que são testados e comprovados nas suas experiências conforme eles vão achando necessário. A função intuição extrovertida ela se concentra no que poderia ser e sempre vê muitas possibilidades diferentes. E muitas vezes quem usa a intuição extrovertida gosta muito de mudanças e também tendem a ser um pouco idealistas às vezes. No caso dos ENTPs e dos ENFPs, ela se manifesta como uma infinidade de teorias, de possibilidades e de ideias inventivas que eles estão constantemente captando. No caso dos INTPs e dos INFPs, a NEA auxiliar ela se manifesta como uma infinidade de possibilidades que surgem ou para apoiar ou para expandir as suas ideias ou as suas próprias decisões. No caso dos ESTJs e dos ESFJs, a NEA terciária ela se manifesta como uma infinidade de soluções criativas que podem servir para solucionar um problema ou para avançar em direção a um objetivo. E no caso dos ISTJs e dos ISFJs, a NEA inferior, originalmente, quando ela não está desenvolvida, ela se manifesta como uma relutância de tentar novas maneiras de fazer as coisas, gerando ansiedade pelas coisas que são desconhecidas. E à medida que eles vão desenvolvendo essa função inferior, eles vão se sentindo mais confortáveis com as novas possibilidades. E por último, a intuição
introvertida. Ela se concentra no mundo interior, no mundo interno de pensamentos, de teorias e de conceitos. E eles se concentram mais no quadro geral do que nos detalhes. Quem usa a intuição introvertida, a função Ni, tendem a chegar a conclusões aleatórias que parecem surgir do nada. No caso dos INTJs e dos INFJs, a função dominante ela se manifesta como uma percepção aguçada para conexões significativas que existem entre os pensamentos, os conceitos, os eventos e nos acontecimentos no ambiente que eles estão. No caso dos ENTJs e dos ENFJs, a Ni auxiliar ela se manifesta como uma compreensão de como que alguém deve proceder para realizar os seus objetivos, com base na percepção intuitiva de como várias ações provavelmente vão se desdobrar. No caso dos ISTPs e dos ISFPs, o Ni terciário ele se manifesta como um desejo de otimizar ou aperfeiçoar os talentos ou as habilidades pré-existentes. E no caso dos ESTPs e dos ESFPs, a função Ni inferior ela se manifesta como se fosse um desprezo ou aversão em analisar em excesso aquilo que é óbvio, ou ficar planejando o futuro em excesso. E conforme eles vão amadurecendo essa função Ni, eles podem começar a palpitar sobre a maneira como as coisas vão se desenrolar no futuro. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Sim, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar por esse assunto, ou que tá a fim de descobrir seu próprio tipo e que não faz ideia de como que faz isso. E se inscreve no canal, porque eu preciso chegar a 1000 inscritos para um dia talvez conseguir monetizar isso daqui. É isso, muito obrigada a você que assistiu até aqui. E se você tá assistindo ainda, comenta, é sobre isso e tá tudo bem. Só para eu saber que alguém assistiu até aqui. E esse é o nosso código secreto. Aí quem não assistiu até aqui não vai entender nada. E tchau, vou dar um abraço pra vocês pra terminar o vídeo.